Hello, Godgers! Muito bem-vindo ao canal, eu sou a Nina20 e hoje nós falaremos a respeito da treta Angélica, Anitta e o filho da Angélica. E vocês vão ver como é que esse negócio descambou aí, né, na GNT. Mas por que eu decidi trazer isso? Parece até uma fofoca de artistas, mas não. Existe algo por trás que eu gostaria de comentar para vocês e levar para o canal. Gente, é o seguinte, para você que é novo aqui, já sabe o que tem que fazer. Até o final do vídeo, não tô falando pra você fazer isso agora. Assiste o conteúdo até o final do vídeo, se você gostar, dá like, sininho, compartilha para alguém que talvez você ache que vai gostar do conteúdo. Gente, só queria dar um recadinho aqui, nós vamos ter algumas alterações no nosso canal. E eu vou fazer duas playlists diferentes, vou mudar um pouquinho as coisas aqui. Eu vou fazer uma playlist que eu vou chamar de Red Pill, tá? Essa playlist do Red Pill é para falar algumas coisas que os canais de Red Pill que vocês já conhecem falam para os homens, né? Alerta dos homens e por aí vai. Só que vai ser a minha visão mais feminina como mulher a respeito do que eles falam. Então imagine, eles falam alguma coisa a respeito da mulher, poxa, eu achei que denegriu. Então assim, eu dou o meu posicionamento, eu dou um ponto de vista em cima do que os caras estão falando, tá? A segunda parte da playlist, que vai ser realmente a novidade, vai ser falar sobre Red Pill feminina. O que é Red Pill feminina? E aí fica claro aqui. A Red Pill feminina é como as mulheres devem se alertar com relação às mudanças contemporâneas, à vida moderna e tudo. E é como se fosse a ideia do Red Pill para os homens, mas a ideia do Red Pill para as mulheres. Então nós vamos ter esses dois. A minha visão feminina, em cima do que o pessoal do Red Pill masculina está falando. Vou chamar de masculina assim, mas vocês sabem, é Red Pill. E depois tem uma outra playlist, que é como se fosse uma playlist que eu falasse com as mulheres, né, do que talvez era importante elas começarem a ter em mente, pensar e tudo, né, até para elas terem um autocuidado, tá? Então seria uma coisa um pouco ao contrário do que a Red Pill faz com os homens. Eu vou ter uma série que eu vou fazer isso com as mulheres, tá? Então assim, o canal agora ele vai ter conteúdo misto, tá? Então, pode ser que os vídeos daqui pra frente que eu comece a fazer, pode falar um pouco mais voltado pro público feminino e não pro público masculino, tá bom? Mas enfim, eu aconselho você a ficar até o final, que eu acho que é muito legal a gente ter essa troca de ideias, entendeu? É legal, por exemplo, que eu, como mulher, fale sobre a questão da Red Pill, do que a gente vê muito associada aos homens, e também é legal vocês me ouvirem como mulher, a respeito de algumas Red Pills, vamos dizer assim, vamos chamar assim, em cima das mulheres, tá bom? Isso também, enfim, nós vamos deixar as coisas acontecer aqui no canal, vamos ver qual vai ser o resultado disso e o feedback vocês já sabem como que faz, né? Vocês comentam aí nos vídeos e a gente vai vendo o que tá rolando, né? Então, bora pro vídeo? Então, eu trouxe aqui a ideia da Anitta, vamos sair dessa introdução, mas eu gostaria que falasse pra vocês. Outra coisa, eu fiz uma live com a Selva, eu fiz essa live, acho que foi terça-feira, salvo engano, hoje esse vídeo vai pro ar. Aí eu fiz uma live com ela, então vocês vão no canal dela, vão ver o que a gente tá falando, tem muita coisa que a gente fala sobre homens, sobre mulheres, eu trago uma questão sobre a Red Pill também. Então assim, eu carinhosamente gostaria de falar pra vocês irem lá no canal da Selva, tá? E dão uma olhada, vocês colocam velocidade 2x aí, vai lavar uma louça, vai lavar um banheiro, sabe? Fazem o que der pra fazer aí, porque, enfim, aí vocês assistem e vejam como a gente troca ideia com mulheres ali, a gente senta com mulheres e conversamos, tá bom? Então é legal, é uma experiência diferente, principalmente pra você que é homem, que quer ouvir um pouco um posicionamento diferente do que vocês têm acompanhado dos homens da Red Pill, tá bom? Bem, falei muito, então vamos direto pro vídeo. Trouxe aqui. Gente, tá assim, só consegui nesse formato de shorts. Eu vou pedir desculpa pra vocês, mas enfim, é o que a gente tem. Esse aí também é um canal da GNT, né? Então, qualquer coisa que eu colocasse aqui podia dar BO, né? Então, eu já coloquei assim. Aqui tem uns comentários aqui de onde eu peguei, né? Eu sei, fofoca é vida e tal, não sei o que. Gente, foi onde eu consegui o conteúdo, tá bom? Porque o resto, o que era? Era mais gente, tipo, dando comentário e narrando. E eu queria o vídeo na íntegra, então vai ficar pequenininho assim. Eu espero que vocês me perdoem. Então vamos lá, ó, Anitta dando em cima do filho da Angélica e ele tem 18 anos. Ela é o diabo, diz essa Bia aqui. Stephanie Ribeiro, ela com 30 e ele com 18. Não acho graça nesse tipo de postura e comportamento. Enfim, logo a gente vai falar a respeito disso. Então deixa eu dar um ok aqui, vamos ver isso aqui. Com meu filho, Joaquim? Vou tô casando com teu filho daqui 10 anos. A gente tem que falar melhor sobre isso. Você tá muito obcecada nesse assunto. Meu filho, você não quer jantar? Não tá na hora de jantar, amor? Garota pra comer, do nada voltou.
Eu não fui. Que coisa horrível! Eu mandei o WhatsApp, estão falando de você. Filho, não tá na hora de fazer o dever de casa, amor. Você tem a escolinha amanhã. Eu tava só pra zoar tua mãe, do nada o filho tava. Gente, vamos lá. Então a gente começa com uma situação seguinte. A Anitta foi uma situação assim, extremamente constrangedora. Primeiro porque o menino já tem 18 anos, pelo amor de Deus. 18 anos, você já devia ter começado desde cedo a começar a trabalhar, né? 18 anos, assim, maior idade. Então quem são os pais para... Eu sei que é a Luciane, que é o Hulk, né? Mas quem são os pais para falar, ai filho, a escolinha, ai filho, o dever de casa, sabe? Eu tenho comentado algumas vezes aqui no canal sobre essa questão, principalmente em torno da classe média alta no Brasil. Por quê? Porque parece que os filhos são educados para ter essa noção de adolescente, até parece que viu os 23, 24 anos, sabe? Por que eu tô dizendo isso? Porque eu começo a perceber que as famílias estão segurando mais, principalmente quando elas têm uma boa questão financeira, elas estão segurando mais os filhos para ficarem o máximo de tempo dentro de casa, mas parece que trata o filho como uma adolescência tardia. Então imagine, eu sei que foi uma situação constrangedora, porque tá ali a Eliana, aí no fundo ali o Hulk tá, filho, estão falando de você e tal, não sei o que, né? Primeiro que já é constrangedor a própria Anitta trazer isso num programa na GNT e tal, já achei constrangedor. Eu acho que uma coisa era você fazer isso no bastidor, mas eu acho que ela foi muito infeliz em fazer isso em frente às câmeras, mas enfim, isso aí é a escolha dela. O segundo ponto é o seguinte: a resposta, tanto da Eliana quanto o Hulk, como os pais, né? O menino tem 18 anos, ele faz o que ele quiser da vida, entendeu? Com 18 anos, provavelmente ele já deve ter tirado a carta dele, ele já tem idade para entrar, se ele quiser, né, na faculdade, embora eles estão ali falando, a escolinha, o dever de casa e tudo. E assim, são 18 anos, gente, 18 anos, principalmente para famílias mais humildes, né, que precisam das crianças, dos adolescentes e jovens adultos trabalham mais cedo para compor a renda familiar. Poxa, existe o programa Jovem Aprendiz com 14, né, que é legal, né, que o governo permite. Mas eu conheço famílias que as crianças, né, e adolescentes começam a trabalhar com 12, 13 anos. Então, assim, essa coisa de ter 18... e falar assim, não, filho, foca em fazer o trabalho da escolinha, que não sei o quê. Eu venho falando muito que é complicado, né? Porque, assim, por exemplo, a gente tem um caso, que a gente tem uma Anitta que começa a carreira dela extremamente nova, né? E por quê? Por onde? Pelas raízes de onde ela vem. E nós temos o caso do filho da Angélica e Luciano, que tem 18 anos, e eles estão falando ainda da questão infantilizando o próprio filho, né? Da questão assim, ai, filho, não esquece de fazer o dever de casa, ai, a escolinha, não, meu filho não vai... né, sai de perto do meu filho e tal, não sei o que, como se o menino, sei lá, tivesse 12 anos de idade, 13 anos de idade. Não, e ele é maior de idade e vacinado, entendeu? Eu espero que seja vacinado, né, porque essa turma da Globo, né, a gente já sabe qual que é o lado que eles representam, então eu acredito que os filhos estejam muito bem vacinados. Gente, eu não tô aqui falando que eu sou contra a vacina, tá? Então tem esse primeiro momento. Nós temos uma mulher de 30, né, segundo diz aqui, né, ela com 30, ele com 18, não acho graça nesse tipo de postura e comportamento. Eu não vou falar sobre sua idade, a questão da idade, cada um sabe de si, tá? Acho que isso é a primeira coisa. Mas a segunda coisa eu não gosto desse tipo de postura em comportamento. Eu também não gosto, principalmente quando é feito em rede nacional. Mas isso é minha opinião, cada um sabe de si, cada um faz o que quer. O sabe de si, como se diz aqui em Portugal, né? Cada um sabe o de si e sabe o que quer fazer, tá? Mas eu achei, assim, uma postura um pouco deselegante em frente às câmeras. Pode sim, nos bastidores fazer esse tipo de brincadeira, mas enfim... aí vamos para o outro ponto, né? Vamos assistir mais um pouquinho, que eu achei outras coisas que eu queria comentar com vocês. Vamos lá. O filho e o sogro. Do nada, 10 anos, hein, Joaquim? 10 anos. O sogro faz gosto. Vamos levar Joaquim na Max? A gente fazer... Não, vai você quer cuidar deles. Não, já vai estar preparado. Isso é a relação daqui 10 anos, gente. A pessoa muito mais velha que ele tem que amadurecer rápido. Entendi. Vamos lá. Oi, filho. Ela até fez uma brincadeira que eu achei bem legal. Ai, tem que amadurecer rápido, né? Então, assim, por que o amadurecer rápido? Talvez porque ela tenha se tornado muito madura
rápido, jovem. Por quê? Porque pela situação familiar. Então eu tenho trago algumas vezes aqui no canal sobre esse comportamento de alguns jovens que eles são criados meio, foca na escolinha, foca nos estudos, foca na faculdade. Então assim, o adolescente, o jovem adulto, ele tem aquela questão da adolescência tardia. E isso está muito presente no Brasil, principalmente classe média alta e classe alta. A gente percebe isso, então a gente vê essa diferença de criação na própria classe, justamente porque a Anitta vira e fala assim, mas aí ele tem que ficar muito mais velho, né? Ele tem que amadurecer muito mais rápido. E por quê? Porque na época dela, provavelmente com 18 anos, poxa, ela já estava aí na mídia, ela já estava ali fazendo shows dela e por aí vai. E o filho, a mãe e o pai estão dizendo, não, mas tem a escolinha, os trabalhos de casa e por aí vai. Vocês conseguem entender isso? O que eu quero dizer para vocês? Muitos homens e mulheres que me assistem no canal, se vocês tiverem filhos ou se os meninos forem jovens adultos, eu sempre falo, gente, vamos começar a vida cedo, vamos deixar essa tendência que a gente vê no mundo, né? Dessa coisa da adolescência tardia, de 23, 24, tem gente que com 28 ainda é adolescente, né? Se comporta como adolescente, vamos deixar isso, entendeu? E vamos cuidar da vida. Sabe? Por quê? Porque eu vejo que a maioria dos jovens, assim, às vezes chega com 30, 32 anos, poxa, chegou num ponto que não tá nem estudando, nem trabalhando, tá na casa dos pais, tá super tranquilo. E o que acontece? Principalmente para o homem, isso é ruim, tá? Tudo bem que o menino tem 18 anos, eu acho assim, por exemplo, vocês olham nos Estados Unidos, o jovem com 18 anos, o pai e a mãe viram e falam assim, vão cuidar da vida de vocês, vão ser grandes. Então eu vejo esse problema no Brasil, culturalmente falando, que é o quê? Essa situação de às vezes pegar um menino jovem e falar assim, não, filho, pode ficar aqui confortável e tal, na casa dos pais e, enfim, deixa para pensar um pouquinho mais tarde. Isso é pior com mulher do que com homem, porque aquilo que eu falei para vocês. Nós temos uma questão de relógio biológico, quando a gente vê esse tipo de comportamento feito pelos pais, e não tem muito essa questão de ser homem ou mulher, dependendo da família, vai ser feito para os dois, tanto para homem quanto para mulher. Mas o que acontece? Isso para a mulher é muito mais grave que o homem. Por quê? Porque a mulher tem relógio biológico. Então, assim, numa sociedade contemporânea, a gente percebe que a mulher precisa, desde muito nova, correr atrás das coisas. Por quê? Porque ela tem uma idade que ela vai querer casar, que ela vai querer ter filhos e aquela coisa toda. E tudo isso a gente pensa muito nessa questão da idade que a mulher quer ter filhos. Então é claro que, primeiro, a mulher já amadurece mais cedo, mas ela precisa correr para o quê? Para pensar que se ela quiser ter uma carreira, se ela quiser ter um casamento, se ela quiser ter um relacionamento, filhos, 2, 3, 4, ela precisa, se ela quiser conciliar os dois, começar tudo muito novinha e saber rapidamente o que ela quer. O que nas classes médias e classes altas, isso é um pouco problemático, tá? Mas falando disso, no posicionamento, no ponto de vista, talvez Brasil, Estados Unidos não, porque eles colocam os filhos desde cedo para começar a trabalhar. E eu também percebo muito isso aqui na Europa, tá bom? Mas eu queria compartilhar isso com vocês me digam o que vocês acham nos comentários. Vamos terminar de ver aqui esse corte? Vamos lá? Filho, só daqui Meu filhinho, senta. Não, meu filho, cuidado só aqui, né? Tava falando mal de você, hein, Joaquim? Com meu filho, Joaquim? Vou tô casando com teu filho daqui 10 anos, no meio do nada, acabou. Você tá muito obcecada nesse assunto. Gente, aí voltou, né? Aí eu só peguei uma fala aqui dela no final que ela fala assim, você tá muito obcecada nesse assunto. E a Anitta faz assim, ó, com o reloginho, né? Daqui 10 anos, né? É umas coisas assim, são brincadeiras à parte. A Eliana fala, você tá muito obcecada no assunto, enfim, é filhinho, né, que se diz na GNT. Eu acho isso aí um pouco... Assim, acho complicado, gente. Eu realmente acho muito complicado. O menino vai lá, parece que cumprimenta ela. Tem fotos do menino que eu tava vendo. O menino, poxa, é aquele estilo, né? Loirinho, olho azul e tal. Vocês vão querer chamar de Shed, né? E fora que que ele é filho, né, da Luciano do Huck. Então já tá um pouco a Anitta aí, já falando assim, olha, daqui 10 anos, né? Mirou no que vocês gostam de chamar de Shed, né? Mas enfim, eu quero que vocês me digam o que vocês acham a respeito disso. Se vocês gostaram ou não gostaram da postura da Anitta, eu particularmente não gostei e eu acho que essa postura dela já tinha começado nos bastidores e ela só levou isso para televisão, enfim, foi um constrangimento.
E também quero que vocês achem sobre essa percepção, do filhinho, da escolinha, do dever de casa, essas coisas todas. O que vocês acham dessa percepção com um menino de 18 anos? Gente, de novo, isso não é eu dizendo o que eu acho a respeito do que eles têm que fazer com a questão da criação. Eu percebo um movimento dentro do Brasil, né, principalmente das famílias de classe média alta e por aí vai, e às vezes até alguns casos isolados de famílias mais humildes, que realmente o filho fica na saia da mãe muito mais tempo. E isso é ruim para a própria criança, é ruim para o adolescente e para o jovem adulto. E a gente está vendo esse movimento acontecendo no Brasil, porque o Brasil tem quase 25% do jovem que ele nem estuda nem trabalha. Eu não estou falando que é o caso deles, mas esse red flag a gente começa a ver, inclusive, nesses tipos de casos que eu estou trazendo para vocês. Claro, lembrando, eu não sou ninguém, não sou mãe, não sou nada de falar o que é certo e o que é errado. Eu estou aqui só relatando algumas coisas que eu tenho visto acontecendo nos últimos anos, seja aqui na Europa, seja aqui no Brasil. Por que essa super proteção da mãe ou do pai? É uma boa pergunta. Se é uma tendência, se isso vai acontecer mais para frente, não sei, né? Mas assim, é aquilo que eu sempre falo. As pessoas que têm menos capacidade, principalmente financeira, se você é jovem, se você jovem adulto, adolescente, tudo, já se prepara, porque tem que começar a trabalhar cedo e não tem vergonha disso. Eu vejo muito movimento de meninos que têm vergonha de começar a trabalhar, principalmente com a classe mais baixa. Eu não sei a história de vida tanto da Eliana quanto do Luciano, né? Mas tem uma coisa que eu acho muito interessante, é que as pessoas... Como é que eu vou dizer isso para vocês? Eu percebo desde muito que quem vem de uma classe mais baixa, como foi o caso da Anitta, é muito interessante quando você começa desde cedo a falar assim, eu quero isso, quero assado, vamos correr atrás. Por quê? Porque depois, mais para frente, quando você tiver aí seus 28, 30 anos, realmente determinado, realmente focado, poxa, você já começa a colher bons frutos, entendeu? Então, assim, o que eu vejo... principalmente quando eu vejo esse tipo de atitude mais em pessoas que têm menos poder aquisitivo, mães controladoras que fica ali, né, às vezes em 2 trabalhos, faz uma ponte ali, aquela coisa toda, e mesmo assim a filha adolescente está dentro de casa só por conta da escolinha. Eu vejo muito isso aqui na Europa. Por quê? Porque as escolas aqui, elas são em tempo integral. Então, eu percebo essa infantilização que é feito com o adolescente e com o jovem adulto, tá? Isso aqui é pior ainda Isso é muito pior aqui na Europa, tá? Porque no Brasil a gente tem escolinha aí, se a gente tirar as escolas particulares, né? Mas escolas públicas, você tem um meio período, e aí a criança às vezes fica na parte da tarde, tá o dia inteiro dentro de casa, sem ajudar os pais, às vezes só no computador, aquela coisa toda. Mas as escolas particulares do Brasil, principalmente o ensino médio, já incorporam, né, o full time igual o período integral, como se usa aqui na Europa. Então isso dificulta, principalmente as famílias de um poder aquisitivo mais baixo, aos filhos começarem a fazer um part-time numa parte da tarde para a noite. Por quê? Porque tem essa obrigação com a escola, tá? Mas o caso deles ali, né, com que a Eliana, com o que tem, poxa, eles... conquistaram o que conquistaram e deram duro no que tiveram que dar. Então, assim, a questão de como vai educar, essas coisas todas compete a eles. Mas eu queria dizer para vocês que não são como Luciana e como Eliana, para vocês se posicionarem de uma maneira assim, mais tem que correr, tem que trabalhar. Eu não nasci numa família que tem boas condições, meus pais não têm nome, então assim, sai de casa, vai trabalhar, vai ajudar os pais, vai deixar de ser preguiçoso e por aí vai, tá? Então é isso, eu queria trazer isso para vocês, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo e a gente vai falando. Take care!